Bendita do Senhor. Bom dia, internauta, você que está aí nos acompanhando neste domingo. Não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar essa palavra, porque essa palavra é viva e ela traz vida. Então, sejam todos bem-vindos, fiquem em paz, você está num bom lugar, você está aqui para ouvir a voz de Deus. Então, vamos ouvir o que ele tem para falar a respeito de avivamento. Esse é o tema para este ano, a profecia, e nós estamos estudando com o Espírito Santo de Deus tudo que envolve esse avivamento. Graças a Deus por isso. E hoje nós veremos o tema A Igreja e o avivamento. Vamos entender muito sobre isso, porque o Senhor quer nos ensinar para que haja verdadeiramente o avivamento da sua igreja, da sua noiva. Romanos 5, 6 a 8 diz: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus, que maravilha, porque nós fomos alcançados pela graça de Deus, perdoados, justificados pelo Cristo que se deu naquela cruz. Glória a Deus pelo plano perfeito de amor e redenção do nosso Deus. Vamos falar com esse Deus. Jesus querido, Paizinho, Abba, Pai. Quão maravilhoso, Jesus, é estar na tua casa, na casa de oração. Aqui é lugar de consolo, de conforto, de paz, de alegria e de ensino, Jesus. Portanto, fala, Senhor, aos nossos corações. Usa, Senhor, todos os recursos que há em mim, que são teus, porque vêm de ti, para trazer a tua palavra santa e bendita, Jesus. Que eu possa expressar com todo o meu ser, com o meu corpo, minha alma, meus sentimentos, meu intelecto, a tua palavra, a tua mensagem. Porque isso, Jesus, é avivamento. Trazer com exatidão, com alegria, com intrepidez e ousadia aquilo que o Senhor tem para a sua igreja. Eu te louvo, Jesus, nesta manhã, por todos que aqui estão ouvindo o Senhor na comunhão dos santos. Também pelos que estão pela transmissão ao vivo, pelo YouTube. Também, Jesus, pelos que ainda ouvirão em algum tempo esta palavra, porque nós cremos que ela não está algemada e ela há de correr e há de alcançar os teus filhinhos. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. E a igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Amados irmãos, família bendita, povo de Deus. Nós já vimos, e eu creio que entendemos com clareza, o que significa avivamento. Hoje, o Senhor quer nos lembrar, porque essa é a palavra profética para a Igreja de Jesus Cristo neste ano de 2022. Vamos ver no telão, avivamento é um termo usado para se referir ao período de renovação espiritual. O avivamento espiritual consiste no avivar da fé em Deus pelos cristãos. Glória a Deus. Então, o avivamento é uma bênção,
concedida àqueles que creem fervorosamente no Espírito Santo de Deus. O avivamento é o derramar do Espírito, é o reacender da chama ardente nos corações dos filhos de Deus, daqueles que ele conheceu de antemão, aqueles que ele amou primeiro, elegeu, escolheu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Aleluia! Aqueles que são filhos benditos do Senhor. Alguém se identifica aqui? Amém? Graças a Deus, glória a Deus. A pergunta é: todos vão viver esse grande avivamento? Eu desejo de todo o meu coração que sim, porque essa é a vontade de Deus. Afinal, essa foi a palavra profética que veio do trono do Pai através do anjo da igreja, o nosso apóstolo amado Miguel Ângelo. Então, 2022, o ano do grande avivamento. Amados, agora, o que o Senhor espera de nós é um posicionamento firme, que mostre o nosso compromisso com a palavra profética liberada para o ministério. Estamos juntos nisso? Amém, glória a Deus. Ouça com atenção. O avivamento começa com uma vida de compromisso com Deus. Uma vida dedicada ao Senhor. Amados, a vida da fé não pode ser uma vida estagnada. Ela tem de ser uma vida ativa. A vida do cristão deve ser avivada. Veja o que diz a Bíblia em Joel 2:7. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Amados, é uma corrida. É a corrida dos valentes, homens de guerra. Porém, com ordem e decência. Veja que nenhum sai da sua fileira, porque o general que é Cristo está no comando. Amém? Graças a Deus. Então, é movimento, ação. Assim deve ser a vida do valente, daquele que foi chamado por Deus para reinar nesta terra. Nós devemos estar em movimento, sempre crescente, em direção a Cristo, sem nos desviar e com os olhos fixos naquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Veja a instrução do sábio Salomão em Provérbios 4, 25 e 26. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Viu que quando os pés estão retos, não se desvia da fileira? É possível, igreja, viver desta forma. Porque o próprio Deus nos orienta a viver dessa forma. Vamos conferir. Isaías 30, 21 diz: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então veja que tremendo, às vezes os nossos pés, se desviam. Na nossa humanidade, nós às vezes pendemos para a direita, para a esquerda, mas, por favor, mais para a direita. E nós somos alertados por Deus, nós ouvimos uma palavra atrás de nós, nos orientando, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Essa voz é a voz de Deus dizendo: filho, volta para o caminho.
anda na retidão. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Esse é o nosso Deus. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Que maravilhoso! Nós temos direção, nós podemos andar retamente, nós podemos não nos desviar da nossa fileira, porque o Senhor é lâmpada, porque Ele diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra é o próprio Deus. Então, nós podemos sim andar retamente. E diz mais, Provérbios 4, 1 e 2. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Eu te pergunto, o que nós recebemos neste ministério? A boa doutrina, a graça de Deus, a palavra predestinada de sabedoria. Glória a Deus. Amados, a instrução vem de Deus. Nós devemos estar atentos para conhecer o entendimento. Eu fui pesquisar para compreender melhor o que significa conhecer o entendimento. E veja o que eu encontrei. Conhecer o entendimento é a capacidade humana de aprender, de compreender algo. No caso aqui, compreender a instrução do Pai. É isso que nós estamos fazendo. E glória a Deus. Graças a Deus por isso. Infelizmente, muitos têm deixado o ensino do Senhor. Segundo estatísticas, 60% dos crentes em todo o mundo não retornaram às igrejas. Com essa pandemia, com essa crise toda. Muito triste isso. Mas louvado seja Deus que nós estamos firmes nos átrios do Senhor, conhecendo e entendendo a instrução que vem dele mesmo, através do altar. Graças a Deus por essa palavra. Graças a Deus, porque ele fala conosco neste lugar. Joel 2:11 diz: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor, e muito terrível. Quem o poderá suportar? E diz mais, Joel 2:12, parte A. Assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Tão claro como canta um galo. Quem poderá suportar o grande dia do Senhor? Aquele que rasga o coração. Aquele que se converte ao Senhor. Não é aquele que se converte ao sal, ao enxofre, ao óleo, à rosa ungida, à campanha. Não, é aquele que se converte ao Senhor. Amados, rasgar o coração é se humilhar diante de Deus, reconhecendo
a sua soberania. Glória a Deus, Deus é soberano. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E como essa terra está precisando ser sarada. Isso é o que é igreja? É renovação. Renovação é igual a avivamento. Renovação, avivamento, regeneração, restauração, reestruturação, transformação. Agora, traga tudo isso para a vida espiritual. 2022 é ano de renovação espiritual. 2022 é ano de avivamento, de regeneração, de restauração, de reestruturação, de transformação. Portanto, é o ano de grande avivamento. O Senhor está propondo um despertar espiritual. É o tempo de Deus, igreja, para o reacender da chama do primeiro amor. Aquela brasa viva, reacender aquele fogo ardente que um dia nos incendiou. Apocalipse 2:5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Deus está alertando. Temos que nos humilhar diante do Senhor, temos que nos arrepender dos nossos maus caminhos e temos que reacender essa chama do primeiro amor. Deus quer restaurar o primeiro amor e tirar pessoas do sono, da morte espiritual. O Senhor está propondo um conserto. Ele está dizendo: volta lá. Reveja os seus conceitos. Resgate a prática das primeiras obras da fé. Volte aos átrios do Senhor. Não deixe de congregar. Retome a sua vida de oração, de leitura bíblica, de adoração. Envolva-se com a sua igreja local. Ame a palavra. Tema a Deus. Se alegre na comunhão dos santos. Por isso nós somos tão felizes, porque estamos aqui todos os domingos na comunhão dos santos. Exalte ao Senhor de forma plena. Fizemos isso e estamos fazendo ainda. Nós exaltamos, nós louvamos, nós adoramos, entoamos cânticos ao Deus Todo-Poderoso, com alegria, com plenitude dos nossos corações. Com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força e de todo o nosso coração. Então, saiba, certamente o Senhor recebeu o nosso louvor e a nossa adoração. Isso é vida para os nossos ossos. Enquanto estamos aqui nesta peregrinação, e pense, se nessa terra nós já somos galardoados, muito mais veremos e receberemos galardão na glória eterna. Afinal, todos os eleitos, claro, temos um memorial diante de Deus. Não para sermos salvos, porque para os filhos a salvação eterna já foi consumada naquela cruz. Uma vez salvo,
salvo para sempre. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Vamos conferir isso. Malaquias 3, 16 e 17, parte A, e depois o 18. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Olha que tremendo, que maravilhoso. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. O 17, parte A, diz: eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei. Aquele dia, o dia do Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o 18, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Isso aqui é tremendo, isso aqui é profundo. Glória a Deus, porque Ele nos dá entendimento. Pastora, mas sendo assim, então, para que serve o memorial? Para que um memorial? Para galardão. Eu me lembro da minha saudosa e amada mãe na fé, Bispa Solange Brant, que dizia: bem, uns vão morar na cobertura e outros no puxadinho. Vai depender das obras. Vai depender do que fomos, o que fizemos com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer nesta terra. Então, amados, agora, como diz o nosso bispo Fê, cada um tem o que merece. Então, acorda, povo de Deus. Veja o que diz Efésios 5,14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Então só está dormindo. Está entre os mortos, mas só está dormindo. E o Senhor está falando: levanta, acorda, e eu te iluminarei. Por quê? Porque já existe a chama, a centelha de vida, já existe o Espírito. Mas às vezes está ali adormecido, como morto. Mas o Senhor está dizendo: desperta. É tempo de despertamento, é tempo de avivamento. E a palavra continua nos exortando. Veja bem os versículos 15 e 16. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. O 16 diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. E diz mais, 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. O Senhor está dizendo: olha, acorda, desperta, ó tu que dormes. Tem um Espírito Santo aí em você, ele habita em você. Aviva isso, não deixe apagar o Espírito. E não despreze as profecias, não despreze o ensino. É assim, é dessa forma que nós vamos viver o grande avivamento. Os dias são maus, sim ou não, igreja? Sim. Por isso o Senhor tem pressa. Ele disse que tem pressa em realizar o que Ele promete. Para nos poupar. O Senhor tem, remido o tempo para nos poupar de tanto sofrimento. Joel 3,11 diz: apressai-vos e vinde,
todos os povos em redor, e congregai-vos para ali o Senhor. Para ali. Ó Senhor, faze descer os teus valentes. Você vê quantas vezes o Senhor está falando sobre ser valente, sobre o valente? O Senhor está chamando um povo e Ele manda congregai-vos. Vou te dizer, grave isso, congregar nesse tempo, diante de tudo que o mundo está vivendo, diante de tantos apelos das trevas. É marxismo, é ideologia de gênero, é liberação de droga, é aborto, é comunismo, são tantas vozes estranhas que eu me atrevo a afirmar que congregar nesses tempos finais só para os valentes. Só para os valentes. Como eu sempre digo, a graça é para os fortes. Porque tem que ser forte para viver por fé. Por fé. Não vivemos pelo lenço ungido, pelo copo d'água, não vivemos aqui pela vigília, nós vivemos unicamente por fé. Tem que ser forte para isso. Tem que ser valente. Só os valentes é que conseguem realmente andar retamente. Onde estão os valentes? Glória a Deus, estamos aqui. Você também, internauta. Você também é um valente de guerra. Então, os valentes são aqueles que temem ao Senhor. Os que buscam a intimidade com Deus e a comunhão com os santos. Eu vejo aqui, graças a Deus, muitos valentes. Graças a Deus, glória a Deus. Na internet também. Os valentes são os que não se corromperam, mas se mantiveram firmes no caminho do Senhor. Igreja, muitas vezes, por seguirem falsos ensinamentos, filosofias humanas, modismos desprovidos de verdade, a apostasia se instala e corrompe a igreja. Mas louvado seja Deus, que eu e você estamos aqui, sendo instruídos a cada dia, a cada culto, pelo soberano Deus, recebendo o alimento sólido que desce dos céus como maná fresco, sendo descedentados pelas águas vivas que jorram abundantemente do trono de Deus. Essa é a verdadeira igreja de Cristo. Uma igreja avivada, que está sempre na prática da comunhão, em intimidade com o Senhor, em oração, em estudo bíblico, em palavra, em verdadeira adoração, vive experiências maravilhosas com Deus. Glória a Deus por isso. Temos vivido experiências gloriosas com Deus. Livramento, provisão, cura. Glória a Deus. Então, amados, a igreja verdadeira de Cristo jamais será confundida, pois os seus fundamentos estão firmados no relacionamento com o Deus vivo, o único e soberano Deus, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Jesus Cristo. Glória a Deus. O Deus da nossa salvação. Glorifique ao Senhor. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Amados, um povo firmado na palavra predestinada de sabedoria, fundamentado na palavra da graça de Deus, que vive a nova aliança, que vive um novo pacto de melhores e superiores promessas, não pode ser confundido, não pode ser
destruído. Porque nós sabemos que o povo de Deus tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. Para nós não falta, porque o Senhor nos instrui, nos ensina todo o tempo. Mateus 7, 24, 25 diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O 25 diz: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Glória a Deus! Aqui está uma igreja que foi edificada sobre a rocha. Batem os ventos, vêm os problemas, vêm as perseguições, as dificuldades, mas ela não cai. Ela se mantém de pé pela mão poderosa do Senhor. Aqui estão vidas fundamentadas sobre a rocha, que tem problemas, sim, que tem aflições, sim, mas que passa por tudo isso, pelas chuvas, pelas tempestades, pelas dores, mas não caem, porque estão fundamentadas na rocha, na pedra angular, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, nós não somos levados por ventos de doutrinas. Nós estamos firmados e fundamentados na rocha que é Jesus Cristo. Este é o povo que o Senhor procura. A minha oração nessa hora, igreja, é para que Ele encontre aqui, entre nós, os verdadeiros adoradores. Glória a Deus. Um povo fiel e que se prostra diante dele, diante daquele que é Rei e Senhor das nossas vidas. 2 Crônicas 7, 14 a 16 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O 15 diz: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Glória a Deus, nós vamos orar, nós estamos sempre em oração. E o Senhor está dizendo que os olhos dele estão atentos e os ouvidos estão voltados para ouvir a oração que se faz neste lugar. 16 diz: porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. O nome desta casa é Casa do Senhor, casa de Deus, casa de oração, casa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nome dele está aqui perpetuamente. E não só aqui, mas também, principalmente, nos nossos corações. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Oh, glória! O Senhor está dizendo que Ele está com os olhos atentos, ouvidos atentos, para responder às orações que se fazem neste lugar. Os olhos dele, o coração dele está fixo em nós todos os dias. O que dizer acerca dessas coisas, povo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem o impedirá? Graças a Deus,
Os olhos dele, o coração dele está perpetuamente neste lugar. Nós entronizamos o Deus Todo-Poderoso neste lugar e nos nossos corações e nas nossas vidas. Glória a Deus por isso. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Misture isso com fé e receba o grande avivamento que Deus tem para você. O grande avivamento que Deus tem para a sua igreja. Amados, nós somos realmente o povo mais feliz dessa terra. Pensa que o Criador, o Deus Todo-Poderoso, o soberano Deus, tem os olhos e o coração perpetuamente em nós. Ele tem cuidado de nós até quando dormimos, diz a palavra. O Senhor está cuidando de nós. Até aqui nos ajudou o Senhor. E certamente assim será até depois do fim. Amém? Graças a Deus. Então, misture tudo isso que você recebeu com fé. Internalize essa palavra. E viva o grande avivamento que Deus tem para você. Amém? Assim é, porque assim disse o Senhor. E aqueles que recebem, digam amém, amém e amém. Amém, glória a Deus. Aleluia. Amados, se Deus disse que Ele está de olhos, ouvidos atentos e o coração permanentemente neste lugar, para ouvir as nossas petições, as nossas orações e para nos responder, o que nós temos que fazer então, como um povo que crê, como um povo que vive por fé? Orar a esse Deus. Vamos apresentar a Ele as nossas causas, porque Ele é o nosso reto juiz. Ele é aquele que tem toda a provisão. Ele tem todo o suprimento para as nossas vidas. Então, nós vamos orar. Convido o pastor Wagner para estar aqui. Você, no seu lugar, do jeito que você se sentir melhor. Você, internauta, aí, no seu lugar de tranquilidade e de paz. Vamos orar. Vamos clamar. Nós clamamos e oramos sabendo que os olhos e os ouvidos do Senhor estão atentos à nossa oração. Isso faz toda a diferença. Não estamos aqui falando ao vento, nós estamos aqui falando com aquele que é o Senhor Todo-Poderoso e que pode todas as coisas. Então, sabe essas coisas que você não pode? Pega tudo isso agora e lança nas mãos do Senhor. Lança tudo isso nas mãos do Senhor. Ele pode. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, se há alguma coisa impossível, Jesus, fitando os olhos nele, diz: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Tudo é possível ao que crê. E oração é pedir. E ele diz que todo aquele que pede, recebe. A nossa língua tem o poder de dar vida e de dar morte, mas nós vamos dar vida, como o Senhor nos instruiu e nos ensinou. Senhor Jesus, Pai amado, Pai bendito, Deus maravilhoso, Criador dos céus, da terra e de todo o universo, igual a Ti, Senhor, não houve, não há e jamais haverá, porque só o Senhor é Deus. Senhor Jesus, nós Te apresentamos agora as nossas causas, as nossas situações, porque o Senhor diz na Tua palavra: ireis e me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. O Senhor ouve as nossas petições e realiza os desejos do nosso coração. E nós estamos Te pedindo agora, nós estamos dizendo agora, em linha com a Tua palavra. Senhor Jesus, então manifesta agora
os dons e os frutos do teu Espírito Santo na vida de todos os eleitos, de todos os predestinados, de todos os teus filhos que estão clamando, Senhor. O Senhor já conhece o coração de cada um, já esquadrinhou esses corações. O Senhor sabe e conhece a necessidade de cada um. Então, Senhor Jesus, manifesta agora as tuas promessas, as quase 8.000 promessas de bênçãos, de prosperidade, de alegria, de felicidade, Jesus. Porque o Senhor pode tudo e nós confiamos em Ti, por isso nós estamos Te entregando agora, Jesus, tudo aquilo que tem nos oprimido, nos apertado. Nós colocamos em Ti, Senhor Jesus, a nossa esperança. Jesus, eu sei que os momentos são difíceis, os tempos estão complicados, Jesus. Mas para Ti não há impossíveis. O Senhor é um Deus de milagre, um Deus de repente. O Senhor alimentou aquele povo com os pães e com os peixes, Senhor Jesus. E o Senhor pode fazer muito mais além daquilo que estamos pedindo ou pensando, daquilo que os Teus filhos estão necessitando, Jesus. Porque o Senhor já fez tudo, tudo já existe no mundo espiritual. E nós faremos as obras que o Senhor fez aqui na terra. O Senhor chamava à existência as coisas que ainda não são, que ainda não vemos, como se já existisse. Oh Senhor Jesus, e nós chamamos agora tudo isso, nós chamamos a existência, Senhor Jesus, a saúde plena, o vigor físico, a saúde das mentes, das emoções, porque o Senhor levou sobre si as nossas dores, doenças e enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Jesus. Nós te pedimos agora prosperidade, o ir bem em todas as áreas da nossa vida, na nossa vida financeira, no nosso dinheiro, na nossa vida material, na nossa vida profissional, porque o Senhor, em sendo rico, se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. O Senhor abriu as janelas do céu e derramou bênçãos sem medidas que superabundarão os nossos celeiros. O Senhor repreendeu o devorador da nossa vida, Jesus. O Senhor, o nosso Deus, segundo a sua misericórdia em graça, há de suprir o nosso Redentor, o nosso Salvador, Cristo Jesus, todas as nossas necessidades, Jesus. Por isso a nossa confiança, por isso a nossa convicção, a nossa certeza, Senhor. Porque o Senhor é que nos galardoa, Senhor Jesus. Por isso nós estamos aqui com gratidão, porque nós sabemos que o Senhor já está movendo céus e terra para que haja manifestação de toda a prosperidade, de todo recurso, de toda ferramenta, de todo instrumento necessário para o teu plano perfeito se cumprir sobre as nossas vidas, Jesus, porque eles não serão frustrados. Haverá um bom futuro para o seu povo, Jesus. E nós cremos, por isso nós estamos falando, nós estamos confessando em linha com a tua palavra, Senhor Jesus. Nós estamos tocando a trombeta, porque nós fazemos parte do avivamento. E nós estamos avivados nesse momento, Senhor Jesus. Por isso que nós temos essa certeza, por isso que nós temos, Senhor Jesus, esse ânimo. Porque sabemos que o Senhor faz muito mais além daquilo que pedimos ou que pensamos. E tudo isso é para o louvor da tua glória, para toda a eternidade, saber que o Senhor é o único Deus, o Deus vivo, que vive e reina para sempre. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Deus, Jesus. Jesus, nós continuamos orando, Jesus, clamando. Jesus, vamos orar pela família. Jesus, vamos clamar pelas famílias, Senhor, desta nação. Vamos orar, Senhor, pelos homens, os pais, para que sejam, sim, Senhor, o pastor de suas casas, que sejam os provedores, que tenham sabedoria, Senhor, para conduzir a sua família, a sua casa, como o Senhor conduz a tua igreja, Jesus. Nós oramos, Senhor, pelas mães, Senhor, pelas esposas, que sejam, Senhor, dedicadas, que sejam submissas, estando na mesma missão que o seu esposo. Sim, Jesus, por mães amorosas e cuidadosas, Jesus, que cuidam dos seus filhos, que amam os seus maridos, Jesus.
que edificam as suas casas. Jesus, nós oramos por filhos que sejam obedientes aos pais, Jesus. Filhos, Senhor, que sejam ali dirigidos, ensinados, Jesus, dentro dos seus lares, pelos pais, com a palavra da graça de Deus, com a palavra que salva, que cura, que restaura, Jesus. Oh, Jesus, que haja, Senhor, o hábito da leitura bíblica nas casas, Jesus. Que haja oração, Senhor. Que o pai, a mãe, Senhor, ensine seus filhos a orar para agradecer o alimento, Jesus. Que as mães, os pais estejam sempre em oração quando os seus filhos vão para a escola, quando os seus filhos saem, sabe, que estejam ali cobertos de oração para que tudo vá bem, para que eles estejam guardados e protegidos pelos teus anjos, Senhor. Nós vamos blindar as nossas famílias, a nossa casa, Senhor, pela oração. Nós não aceitamos, Senhor, nós não aceitamos o normal deste mundo dentro das nossas casas. Não, Jesus, nós não aceitamos. Senhor, nós sabemos o que o Senhor tem para cada um de nós, para a nossa família, para os nossos filhos. São bens, Senhor, bens deleitáveis, e nós vamos viver isso nas famílias, nós veremos isso se manifestar, Jesus. Mas nós não vamos nos moldar a este mundo, Senhor, corrupto, a este mundo que jaz no maligno, Senhor, que diz que tudo certo, tudo bem, cada um escolhe o que quer ser. Não, Jesus, tu criaste homem e mulher. Essa é a sua determinação, Jesus. Por isso nós não aceitamos o que as escolas, Senhor, o que esse mundo tenebroso tenta colocar na vida dos nossos filhos, Jesus. Nós vamos ensinar, nós vamos ler a Bíblia, nós vamos contar a tua história, Jesus, a tua vida, o teu amor. Nós vamos falar da tua salvação, Senhor. É isso, Senhor, que tem que permear a vida da família. É isso, Jesus, que tem que ser o elo que une essa família. Senhor, eu oro por pais que não irritem seus filhos, não incitam a ira nos seus filhos, mas que sejam amorosos, que saibam educar, Senhor, com mansidão, com serenidade, com amor. Oh, Jesus, a família, Senhor, é projeto do teu coração. O Senhor diz, não é bom que o homem esteja só. Então, Jesus, tu formaste a família. E nós não vamos permitir que ninguém desinforme a nossa família. Nós não vamos permitir vozes estranhas tentando tirar a forma perfeita que o Senhor fez para a nossa família. Não, Jesus, nós dizemos não a tudo isso que está aí fora. Nós dizemos não a toda mentira do derrotado. Porque o Senhor é quem governa as nossas famílias. Jesus, nós oramos por saúde, por cura. Jesus, nós te apresentamos nessa hora a vida do Gabriel, Senhor, meu sobrinho, que está com Covid. Jesus, nós declaramos que ele não está, que isso já bateu em retirada, Jesus. Se veio por um caminho, já bateu em retirada por 7 caminhos, Jesus. Nós declaramos, Senhor, a perfeição no corpo físico, na mente, Senhor, do Gabriel. Nós declaramos todas as taxas, Senhor, normalizadas. Nós declaramos pulmões, todo o sistema respiratório em perfeita vitória, Jesus. Nós declaramos, Jesus, saúde na vida daquele que às vezes agora se encontra num hospital, num leito, Senhor. Nós lançamos uma palavra de cura sobre essas vidas, Jesus. Oh, Jesus, tu és o médico dos médicos. Teu é o último e o único diagnóstico, Jesus. Então nós declaramos, Jesus, que aqueles que precisam de cura, que nós estamos agora apresentando a Ti, Jesus, que recebam a cura,
que recebam o alívio no seu corpo físico. Que sejam feitos testes novamente, Senhor, e estará lá negativo. Assim que nós declaramos, Jesus, é assim, porque nós cremos em tudo aquilo que o Senhor promete, em tudo aquilo que está na tua palavra, e o Senhor disse que nós fomos sarados. Jesus, nós oramos pela nossa nação. Oh Jesus, o Senhor disse, se esse povo se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu sararei. O Senhor tem cura para esta nação. Porque o Senhor disse que feliz é o povo cujo seu Deus, né? Deus é o Deus da nação. Nós temos Jesus Cristo como Senhor desta nação. Então nós declaramos, Senhor, uma nação com homens levantados por Ti, mulheres que assumam cargos, Senhor, de governantes, mas que sejam, Senhor, corações puros, que sejam homens e mulheres comprometidos com o Teu povo, Jesus. Oh, Jesus, caia por terra toda essa corrupção, toda mentira, Senhor, toda injustiça. Nós declaramos, Jesus, uma nação forte, porque Deus é o Deus dessa nação. Nós temos o Senhor que governa acima de qualquer governante, Jesus. Nós clamamos, Jesus, por justiça nessa nação. Nós clamamos, Senhor, por saúde digna para todos os filhos dessa nação, Jesus. Políticas públicas, Senhor, que visem o bem-estar dos Teus filhos. Escolas, Jesus. Uma educação que seja, Senhor, dirigida por homens, mulheres, professores, mestres, que sejam, Senhor, voltados para aquilo que é santo, para aquilo que é reto. Não trazendo, Jesus, essas coisas mundanas, essas coisas erradas para dentro das salas de aula, para a mente dos nossos filhos, dos nossos netos. Não, Jesus, nós não aceitamos isso. Nós declaramos, Senhor, uma educação de qualidade para os filhos, e que os pais tenham condições de dar aos seus filhos uma educação, Senhor, de nível bom, conforme deve ser, Senhor. Que os pais acompanhem aquilo que os filhos estão aprendendo dentro das escolas, porque o ensino, Senhor, para a vida começa dentro de casa. Começa com os pais. O ensino da escola é para viver esse mundo secular, é para trabalhar, é para formar, ter uma profissão. Mas o ensino para ter caráter, o ensino para ser temente a Deus, para ser homens e mulheres valorosos, esse começa em casa, pelos pais. Então, Jesus, nós declaramos que os filhos serão ensinados pelos pais no caminho do Senhor. E aí sim, Jesus, nós teremos uma nação poderosa. Podemos confiar no Deus que governa essa nação. Oh Senhor, nós te agradecemos por esta manhã bendita. Nós te agradecemos, Senhor, porque podemos apresentar, Senhor, aqui as nossas causas, sabendo que o Senhor está nos ouvindo, sabendo que os teus olhos estão postos em nós, sabendo que o teu coração está perpetuamente neste lugar, Jesus, não só para ouvir, mas para atender as nossas petições. E nós saímos daqui fortalecidos no nosso espírito, Jesus, em paz nas nossas almas, felizes, porque sabemos que o Senhor é por nós, e o Senhor nos ensinou e nos aproximou de Ti, da congregação, para derramar bênçãos sem
submetidas. Assim é, assim nós declaramos. Amém, amém e amém. Amém. Toda a igreja receba. Receba tudo isso que nós declaramos neste altar, porque nós declaramos em linha com a palavra de Deus, e a palavra de Deus não volta vazia, ela vai cumprir todos os desígnios para qual ela foi enviada. Então você, internauta, creia, receba o seu milagre, a bênção que você está pedindo, clamando ao Senhor, porque a palavra, a oração não tem limites, ela vai aonde ela for enviada. Então, receba, internauta, o seu milagre, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que excede todo entendimento, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, vai guardar as nossas mentes, os nossos corações em Cristo Jesus, o nosso Redentor e Salvador. Amém, glórias a Deus, e tenham todos uma semana perfeita, uma semana vitoriosa. E lembre-se, impossível aos homens é possível a Deus. Tudo é possível ao que crer. Amém. Amém. Graças a Deus. Vá em paz, vá feliz para uma semana de vitórias. O Senhor é contigo. Internauta, fique em paz, reflita sobre essa palavra, ouça outras vezes. Repita, né, essa transmissão, porque ela fica gravada no YouTube, então nos acompanhe lá, Cristo Vive Uberlândia. Dê o like, compartilhe, passe para mais alguém, porque o Senhor está contando com os seus propagadores digitais. Seja um desses. E assim que possível, venha. Venha para a igreja, venha congregar, venha nos conhecer, venha estar na comunhão dos santos. Será uma grande alegria para Deus e para nós. Tchau, graça e paz.